Olá, bem-vindo a este vídeo para analisar um evento grave, talvez o mais grave desde o início da guerra. Houve uma escalada direta, pois um míssil drone russo caiu na Romênia e há vítimas em um país europeu, em um país da OTAN. Eu vou explicar para vocês. Há uma repetição, e desde 2022 temos repetição de violações diretas e deliberadas do nosso espaço aéreo. Em setembro e dezembro de 2023, drones Shahed russos caíram em território romeno. Não reagimos. Em dezembro de 2023, um míssil russo violou o espaço aéreo polonês por 3 minutos. Isso não é pouca coisa, só assistimos, apenas acompanhamos. Ele voltou para o lado ucraniano, então não o interceptamos. Seria uma pena. Isso ocorreu novamente em março de 2024 na Polônia. Depois, em setembro de 2024, um drone armado russo caiu diretamente sobre uma infraestrutura militar na Letônia. Em setembro de 2025, há 23 drones russos que vão atravessar a fronteira ucraniana, que vão chegar ao espaço aéreo polonês. Na época, nos perguntávamos: são os ucranianos maus que usam interferidores que fazem os drones se perderem? Não, você tem um oficial general da Polônia que veio depois, em uma reunião dos parlamentares da OTAN, e confirmou que esses drones tinham sido programados, configurados para vir à Polônia para testar nossas infraestruturas. Lembro que na época tivemos que decolar AWACS F-30 e 5 F-16 e gastamos dezenas de milhões em mísseis para interceptar apenas alguns desses drones. O teste mostrou que não temos a mesma capacidade dos ucranianos para detectar e interceptar drones, pois eles usam canhões, enquanto gastamos mísseis de até 1,3 milhão de euros. Então, de modo geral, não estávamos prontos. Mas não é só isso, continuou, porque no mesmo mês, em setembro de 2025, tivemos várias violações na Finlândia, na Noruega, na Lituânia, mas há 2 casos que chamaram a atenção de todos. 3 MiG-30 e 1 violaram o espaço aéreo da Estônia por 12 minutos, voando de propósito bem devagar. Aí os russos dizem: não, esperem, não foi exatamente isso. Você está dizendo que os sistemas de navegação dos MiG-31 são tão ruins que não conseguem voar nos espaços reservados, voam sem transponder, violam fronteiras e depois fingem que foi sem querer? Mas como a gente não reage, como sempre deixamos eles fazerem o que querem, de fato, eles se permitem ir cada vez mais longe. Cada vez mais longe, isso quer dizer que, em setembro de 2025, serão F-16 romenos que vão sobrevoar e seguir um drone por 50 minutos no espaço aéreo deles, eles o acompanham, eles o seguem. Não devemos nem pensar em abatê-lo, afinal, eles só estão violando nosso espaço aéreo, não vamos querer nos fazer respeitar, né? E atenção, eles acompanharam esse drone até que ele retornasse ao território ucraniano, onde pôde tranquilamente ir matar civis. Por que os russos não cruzariam nosso espaço aéreo? Não abatemos drones ou mísseis que passam pela Polônia e retornam, enquanto radares ucranianos não estão voltados para a Polônia ou Romênia. Eles estão voltados justamente para onde a ameaça pode vir e por isso não os veem chegar. Ao permitir que eles violem nosso espaço aéreo, os russos o usam para atacar os ucranianos pelas costas. Isso é claramente inaceitável. Você acha que é só isso? Mas não, obviamente, continua. Em outubro de 2025, um Sukhoi 31 Ilyushin 76 violaram o espaço aéreo da Romênia. Em novembro de 2025, um drone russo caiu novamente na Romênia, agora a mais de 100 km da fronteira, mostrando que estamos permitindo que eles avancem cada vez mais no espaço aéreo da OTAN, que deveríamos proteger. Em maio de 2026, ainda tivemos 3 eventos recorrentes. Primeiro, um drone caiu e danificou um depósito de petróleo em Helsinki, na Letônia. Depois, ontem, dia 28 de maio, a Finlândia convocou o embaixador da Rússia por violações do seu espaço aéreo. E agora, no dia 29, temos esse drone que atinge diretamente um prédio de civis. Será que foi intencional? Bem, das vezes anteriores, será que foi intencional? Agora que sabemos que ficou provado nas vezes anteriores. Será que são os ucranianos maus que usam guerra eletrônica para se proteger? Talvez esse tenha sido o caso. Mas seria mesmo surpreendente que os russos fossem além? Eles já fazem isso, é só mais uma escalada. Eles nos testam, não reagimos, então avançam ainda mais. E então, ir ainda mais longe. Eles não foram longe o suficiente quando abriram fogo contra um helicóptero alemão sobre o Mar Báltico? Quando eles, com canhão, foram tiros de advertência, como eles disseram. Não se preocupem, são gentis, esses tiros de advertência. Quando eles dispararam diretamente um míssil contra um RC-135 britânico sobre o Mar Negro,
quando eles iluminaram um Atlantic 2 francês. Iluminar é como ficar na mira de um laser, igual ao ponto vermelho de um atirador na testa. Não sabemos se seremos abatidos, por exemplo, a bordo de um Atlantic 2 francês. Todos esses aviões e aparelhos estão em águas e espaços aéreos internacionais ou de países da OTAN. Eles não têm o direito de nos agredir assim. Quando eles abatem um drone americano, colidindo de propósito com ele, quando tentam fazer a mesma coisa com um drone francês sobre o Mediterrâneo, qual é a nossa reação? Vamos lá, eu estou esperando. Você também está esperando, com certeza. Obviamente, a gente não reage. Então, essa agressividade, essa violação cada vez mais deliberada das nossas fronteiras, para ir sempre mais longe, seja dessa vez de forma intencional ou não, isso não muda nada. Deixamos eles irem tão longe que agora fazem o que querem. Quando eles dizem, agora vocês têm que retirar todos os seus embaixadores para isolar diplomaticamente a Ucrânia, tem que esvaziar todas as suas embaixadas em Kiev, porque nós vamos bombardear Kiev. É meio ao acaso, pois armas como Roshlik não miram bem. Podem atingir suas embaixadas, então retirem-nas, é perigoso. Em vez de dizer, mas você não vai atirar assim em uma cidade. Primeiro, você para de atacar civis. Ninguém é convocado na ONU. O Conselho de Segurança não é chamado, ninguém acorda mais, ninguém faz nada, deixamos os russos aumentarem as ameaças. E o mais grave que fazemos é ignorá-los, dizendo, não, vocês não vão atingir nossas embaixadas. Tem um momento em que a gente precisa acordar. Tem o Sky Shield. Já faz um tempo que estamos falando disso. Sky Shield é aquele projeto europeu no qual você tem dezenas de oficiais generais que apoiam o desdobramento operacional de vários equipamentos nas fronteiras da Ucrânia. Para poder, duas coisas. Nossos caças decolam em 3 minutos. Eles vão interceptar os mísseis que estão indo em direção às nossas fronteiras. Primeiro, porque se não for em direção às nossas fronteiras, de qualquer forma, vai atingir civis. Em 95% dos casos, temos legitimidade para interceptá-los. Protegemos Abu Dhabi, Israel e países do Golfo quando o Irã os ataca. Mas isso não significa guerra com o Irã. E nós permitimos proteger civis que seriam atacados. E não só civis. Aliás, instalações militares, nesse caso. Segunda coisa, a partir do momento em que a Rússia começou a atacar suas instalações nucleares, em fevereiro de 2026, se houver uma usina nuclear que explodir na Ucrânia, nós temos todo o interesse em ser capazes de protegê-la, porque isso vai nos afetar também. Então, além dessa capacidade de interceptar mísseis quando eles se aproximam da fronteira, nós protegemos os ucranianos. Nós estabelecemos uma zona tampão, na qual temos a certeza de que nossos espaços aéreos não são e não serão mais violados, como vemos agora. E quando vemos que as usinas nucleares estão potencialmente em perigo, nós nos posicionamos ao lado dessas usinas nucleares, posicionamos nossos sistemas de defesa aérea disponíveis nas operações no exterior. Outra opção é financiar a Ucrânia para que se desenvolva rápido, produza mais interceptores, mísseis e avance em suas tecnologias, já que nós, aparentemente, depois de 4 anos, ainda não conseguimos fornecer a eles a quantidade de interceptores necessária para que possam se proteger. Há uma enorme quantidade de coisas que poderiam ser feitas. Não quero ser totalmente negativo, pois ainda há alguns pontos no Sky Shield a destacar. Em fevereiro de 2026, há alguns meses, a França, ou melhor, sob o nome da França, começamos a validar a integração dos nossos aviões. Ingleses, belgas, holandeses e franceses decolaram a nível europeu. Fizemos decolar aviões AWACS, com caças de todos os países que acabei de citar, para poder se aproximar da Ucrânia sobre o território polonês, para poder verificar se nossos sistemas estavam funcionando. Conectamos nossos aviões com os AWACS ucranianos. Os AWACS ucranianos, você sabe, eles têm aviões radar que foram fornecidos pela Suécia. Nós interligamos, permitimos trocas de dados técnicos entre o sistema de defesa aérea ucraniano na Ucrânia e nossos caças que voavam sobre a Polônia para poder confirmar que isso funcionava. Mais recentemente, em abril, um Eurofighter britânico interceptou um míssil russo sobre o território ucraniano, permanecendo do lado da OTAN. Não fomos direto ao território ucraniano. Para mim, tudo isso são etapas preparatórias para implementar o Sky Shield. Provamos que sabemos fazer isso. Mostramos que sabemos interceptar e que não há escalada ao interceptar mísseis sobre território ucraniano. Salvar civis também não causa escalada. Não estamos em guerra com a Romênia e não estaremos. Amanhã, com a Rússia, se interceptarmos mísseis a 200 km da linha de frente para evitar riscos de sermos interceptados ou de abatermos um avião russo,
o que poderia causar cobeligerância, mas, na minha opinião, isso nunca ocorrerá. Esse não é o problema. Então precisamos agir, precisamos ser sérios. Não podemos achar que vamos simplesmente convocar o artigo 4 da OTAN e depois levantar o dedo dizendo que não é muito legal matar civis no nosso espaço de segurança europeu, que precisamos bater o punho na mesa, que tenhamos ações realmente decisivas, ou seja, mais sistemas de defesa. Mirage 2000 Gripen, é muito bom que os Gripen suecos possam chegar, mas em algum momento também é preciso fornecer mais munição. Precisamos aumentar a produção e apoiar os ucranianos a acelerá-la. Recomendo que veja o vídeo. Os Firepoint, que buscam criar sistemas de interceptação balística, só estarão prontos no início do próximo ano. Ainda assim, devemos conseguir financiá-los, em vez de ter medo de fazer acordos com eles. Recomendo que assistam ao vídeo que fiz sobre o tema. E enquanto isso, a gente precisa mesmo se mexer. Mas isso também significa que há petições a serem feitas. Vocês precisam cobrar seus políticos. Devemos perceber que estamos em perigo diante dos russos, não pelos mísseis atravessarem a Europa, mas porque eles afirmam isso abertamente. Lembro que os vazamentos de outubro de 2024 dos exercícios da Marinha Russa mostraram que já havia uma lista de alvos para atacar França, Espanha e Grã-Bretanha, com navios que passam ao largo, navios militares. Esses a gente vê passando, mas também com navios civis nos quais eles colocam contêineres. E é desses contêineres que eles poderiam lançar tanto Shahed quanto mísseis. Isso é o Clube K, é um míssil que é lançado de dentro de um contêiner. Você não pode ver, tem um navio civil passando, então potencialmente podemos ser atingidos. E em que situação? Será que eles atirariam em nós se atacassem os países bálticos, como eles repetem todos os dias que vão fazer? Não muito. Chefe, o principal conselheiro de Putin, reafirmou que esses países devem voltar à esfera russa. Continuam ameaçando invadi-los e, se isso acontecer, estamos em guerra aberta com a Rússia e precisamos apoiar os países atacados enviando reforços. E então, o objetivo é atacar nossos aeroportos, nossas redes elétricas, nossas infraestruturas terrestres e ferroviárias, para nos impedir de apoiar nossos aliados que possam ser atacados. E isso não é conversa fiada. Quando os russos anunciam e preparam esse ataque, é preciso realmente estar à altura. O primeiro momento de firmeza diplomática é agora, ao apoiarmos os ucranianos enquanto esperamos que a situação piore e a Rússia amplie o conflito. Um último ponto, eu sei que a gente não para de repetir que a Rússia está parada na Ucrânia, e de fato os russos estão mais recuando no terreno. Eles têm dificuldades na guerra de longa distância, e a gente pensa, mas eles não vão atacar a OTAN mesmo assim. Os ucranianos são melhores que nós, é preciso repetir. A Ucrânia tem um exército maior e mais forte que todos os países da Europa juntos, estando realmente na linha de frente. Lutamos para montar uma brigada pronta para a guerra, e os ucranianos já têm os equipamentos para deter os russos. Eles produzem de 10 a 12 mil drones kamikaze por dia, que são infinitamente melhores do que tudo o que temos em termos de inteligência artificial, em termos de retransmissão de comunicação, resistência à guerra eletrônica. Eles sabem aguentar de 10 a 12 mil drones kamikaze por dia, com bloqueadores, recursos e métodos, inclusive blindados protegidos, que hoje nem usam mais já que têm novas técnicas. Então, por que os ucranianos ainda resistem? Porque eles são muito mais numerosos que toda a Europa junta? E seus equipamentos são bem mais adequados ao terreno e à guerra que vemos. Então, se por acaso, infelizmente, os russos colocassem 150 mil homens contra os países bálticos, eles seriam muito mais fortes, muito mais poderosos e teriam resultados muito melhores do que estão conseguindo obter na Ucrânia. No ar e no mar, vencemos os russos, mas por terra, se atacarem Narva amanhã, estaremos em guerra e não saberemos defendê-la nas condições atuais, especialmente se continuarmos recuando diplomaticamente e mostrando fraqueza. É isso. Foi curto, espero que tenham gostado. Desculpem pela edição ausente, talvez haja alguns cortes. Espero que a gente acorde um pouco diante de tudo isso. Eu respondo a muitos meios de comunicação, inclusive a mídia parisiense. Lamento não responder a vocês, a primeira comunidade, e sim aos outros meios de comunicação. Sobre minhas camisetas, sei que sempre perguntam onde compro. Não é patrocinador, é minha marca ucraniana favorita, Aviatia Galitsini. Colocarei o link nos comentários do vídeo. Não é patrocinador, mas é uma marca ucraniana que empregou muitos, principalmente refugiados do Donbass que foram para Lviv. A Galícia, Aviatia Galitsini,
É a Galícia. É uma marca que eu acho que tem uma boa qualidade. Eles fazem coisas de aviação incríveis e uma parte da renda deles é, bem, na verdade, os dividendos deles são revertidos para apoiar o esforço de guerra. Você permite que refugiados tenham um salário, contribui com o esforço de guerra e ainda fica estiloso. Espero que tenha gostado. Até breve. Um pouco de músculo também.